E minha irmã, meu irmão, graça e paz. Eu quero partilhar contigo nesse momento, na palavra de Deus que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 4, versos 5 ao 9. Diz-nos bem assim a palavra de Deus. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos orar? Ó Deus bendito, estamos diante da Tua palavra que foi lida e será explanada. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale com cada um de nós, que estamos ao alcance da Tua palavra que está sendo proclamada. Ilumine o nosso entendimento e fale ao nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz, entendê-la e praticar para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, quando nós olhamos para o verso 9, que diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus. Nós nos deparamos aqui que a igreja é a lavoura de Deus. A igreja é um campo e o seu alvo é a quantidade. Paulo mostra agora que a igreja é o campo onde Deus semeia. Cristo comparou o coração humano a um terreno onde a semente da palavra é semeada. Se não, confere comigo Mateus, capítulo 13, verso 10 e depois o verso 18 ao 23. O verso 10 diz bem assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? E o verso 18 ao 23 diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A igreja, queridos, é como um campo que deve produzir fruto para Deus. Jesus disse que cada um de nós é ramo da videira verdadeira. Falou, está escrito isso em João capítulo 15, verso número 1. O propósito do ramo é produzir frutos.
Se ele não produzir frutos, é cortado e lançado fora. A tarefa do ministério é cultivar o solo, semear a semente, regar a planta e fazer a colheita dos frutos. Nós somos como os obreiros que trabalham nesse campo. E esse campo é a própria igreja. Na igreja, há diversidade de ministérios. Há aqueles que preparam o terreno, os que regam o que foi semeado e aqueles que colhem o fruto na hora da colheita. Quais são as lições que Paulo está sendo usado por Deus para trazer como ensinamento para nós? Em primeiro lugar, Paulo esvazia plenamente a controvérsia sobre o culto a pessoas, ou seja, o culto à personalidade. Quando você olha para o verso 5, você nota com clareza o que está evidente aqui. Quando ele faz uma pergunta, na realidade, duas perguntas, e não são perguntas de retórica, mas ele traz a resposta subsequencialmente, temos o verso 5 dizendo assim: quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem creste. Assim, Paulo denuncia a infantilidade e a carnalidade da igreja. Se você olhar logo no contexto anterior, no verso 4, você vai notar que o texto diz assim: quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Pois seus membros estavam andando segundo os homens. Paulo elabora argumentos para esvaziar a controvérsia sobre o culto a pessoas, o culto à personalidade no versículo 5. O que ele está dizendo é que a ênfase desse recai sobre Deus e não sobre o obreiro. Devemos tirar os nossos olhos dos instrumentos e colocá-lo única e exclusivamente em Jesus. Quem é Paulo? Quem é Apolo? No texto original, a pergunta não é quem, mas o quê. No texto grego, o termo está no neutro. Paulo não pergunta quem é Paulo, quem é Apolo. Ele pergunta o que é Paulo e o que é Apolo. Quando Paulo faz essa pergunta, usando o neutro, ele desvia a atenção dos crentes, da pessoa dos pregadores e concentra a atenção deles em suas funções. O culto à pessoa, a personalidades, a homens, a pregadores é um grave desvio da igreja no presente século. O era na época de Paulo, o é no tempo presente. Atualmente as pessoas estão dando muito mais ênfase ao mensageiro do que à mensagem. Estamos numa época de pandemia onde as igrejas estão fazendo cultos online e a pessoa diz: não, eu não vou ver o culto na minha igreja não vou cultuar na minha igreja não, eu vou acessar o site da igreja tal, porque lá tem fulano de tal pregando e eu sou fã dele. Ou seja, a mensagem não importa, o que importa é o mensageiro. Eu gosto daquele pregador. Querido, isso é mudar o foco. Isso é foco errado. O foco não deve estar no mensageiro, e sim na mensagem. Então, focando, ou seja, essa realidade faz com que as pessoas foquem mais o portador do evangelho do que o evangelho em si mesmo. Paulo estava dizendo à igreja de Corinto: não pensem que eu sou um dono de igreja. Não me coloquem em um pedestal, clamava ele. Eu sou apenas um servo. Apolo também é apenas um servo. A palavra servo usada aqui é diáconos, aquele que serve. É errado concentrar a atenção no servo do Senhor. Devemos olhar para o Senhor dos servos. Paulo está dizendo com isso que na igreja de Deus não há donos, não há chefe, não há aqui senhores com S minúsculo.
não há ninguém que possa ser colocado no pedestal. A igreja só tem um dono e um Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo. Paulo não está querendo menosprezar o obreiro, não, 1000 vezes não, em hipótese alguma. O que ele está fazendo aqui é exaltando a pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ele destaca a importância do servo quando pergunta o que é Paulo, o que é Apolo? Servos, por meio de quem crestes. Paulo e Apolo foram usados por Deus para levar o evangelho aos coríntios. Por meio deles é que o evangelho chegou até a igreja de Corinto. Portanto, o que está em destaque é o evangelho, não os instrumentos que Deus usou para anunciar o evangelho. Ambas as funções são importantes. Tanto de Paulo plantar, quanto a de Apolo regar, mas são inúteis se Deus não der o crescimento. Cometemos um grave pecado contra Deus quando damos mais importância aos mensageiros do que a mensagem. Quando destacamos mais aqueles que pregam o evangelho do que o próprio conteúdo existente no evangelho. Mas, em segundo lugar, que eu quero partilhar contigo, é que Paulo ensina a diversidade de ministérios na igreja. Diz o apóstolo Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de onde? O crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Notem o verso 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Louvado é o nome do Senhor. Deus chama uns para preparar o terreno. Deus chama outros para semear, Deus chama outros para regar, e Deus ainda chama outros para colher. Há vários ministérios na igreja, e nenhum é mais importante do que o outro. A ênfase não recai nos obreiros, mas em Deus que dá o crescimento. A igreja é um corpo que tem diversos membros, com diversos ministérios e diversos dons. A vida e o crescimento da igreja são um milagre que só Deus pode realizar. Crescimento numérico pode até ser fabricado, mas o crescimento espiritual só e tão somente só Deus o produz. O verbo usado por Paulo para dar crescimento está no tempo contínuo, ao passo que os verbos plantar e regar estão no auristo. Paulo e Apolo fizeram a obra que lhes competia, a qual é vista como consumada, mas a atividade de Deus de dar o crescimento era contínua. Mas eu quero partilhar com você uma terceira coisa. Paulo ensina aqui exatamente a interdependência dos ministérios da igreja. Notem o verso de número 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Paulo, Apolo e Pedro não estavam competindo na igreja entre si, ao contrário. Cada um estava fazendo o seu trabalho sob o senhorio de Cristo. Há diversidade de ministérios, mas unidade de propósitos. O plantar e o regar são tarefas vitais e cada uma dependente da outra. Não estamos competindo na obra. Estamos trabalhando todos para o Senhor da obra. Não somos rivais, somos parceiros.
Somos cooperadores de Deus. Nós não estamos brigando para ter um espaço ao sol na igreja, não, plenamente não, absolutamente não. Nós somos um. Nós estamos, querido, querida, no mesmo barco, no mesmo time, na mesma obra e com o mesmo plano, projeto, propósito e objetivo. Mas eu quero partilhar contigo, caminhando para a reta final, um quarto aspecto. Paulo ensina que não há espaço para vaidades pessoais no ministério da igreja. A grande ênfase de Paulo é sobre Deus e não sobre o homem. Quando a igreja começa a colocar o seu foco, as suas luzes, o seu holofote no homem, demonstra imaturidade espiritual. Quando firmamos o nosso olhar no texto que eu reli nesse momento, do verso 8, nós vamos notar, ou seja, se nós pegarmos aqui o capítulo 3, verso 8, nós vamos ver em clareza plena o texto dizendo: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Quando a igreja coloca os holofotes sobre o obreiro, ela subtrai a glória que é única e exclusiva de Deus. Aqueles que promovem o culto à pessoa, à personalidade, ou buscam glórias para si mesmos e se colocam num pedestal, estão roubando, usurpando a glória que só a Deus pertence. Paulo diz que só Deus pode dar o crescimento. Versos 6 e 7, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O trabalho humano sem a ação de Deus não produz resultados. Ninguém, querido, querida, fabrica, elabora, constrói conversão. Conversão não é um efeito psicológico de massa. Conversão não é produto de um impacto teatral, em que você cria um efeito psicológico sobre o auditório. Não, mil vezes não, absolutamente não. Conversão é obra soberana, gloriosa, maravilhosa e milagrosa do Espírito Santo de Deus. Só Deus pode realizar o crescimento espiritual da igreja. Também apenas Deus pode recompensar os obreiros, conforme vimos no verso 8. A recompensa dá-se pela fidelidade do obreiro. O critério para a recompensa não é o resultado, mas o trabalho fiel. Às vezes eu faço como Daniel, vou buscar nos livros exatamente para que, com a graça de Deus, eu seja encontrado fiel ao explanar, ao expor a Sagrada Escritura. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. É bom sermos encorajados, é necessário sermos encorajados. Paulo recomenda a igreja a estimular e a fortalecer uns aos outros. Cometeríamos um grave pecado, porém, se dependêssemos de recompensas, reconhecimentos, aplausos, elogios humanos para fazermos a obra de Deus. A recompensa vem de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a recompensa é por causa da fidelidade no trabalho. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, conforme diz
Mateus capítulo 25, verso 21. Eu quero concluir esta fala afirmando resumidamente as verdades aqui partilhadas. Notamos que a igreja é a lavoura de Deus, conforme nos diz o verso 9. E aqui está exatamente a nossa proposição para partilharmos essa reflexão aqui. Vimos que Paulo esvazia a controvérsia sobre o culto à personalidade. Quando Paulo pergunta quem é Apolo e quem é Paulo, ele mesmo responde: servos por meio de quem creste, verso de número 5. Assim, Paulo denuncia a infantilidade e a carnalidade da igreja, conforme visto no verso 4, pois seus membros estavam andando segundo os homens. Vimos também que Paulo ensina a diversidade de ministérios na igreja. Diz o apóstolo Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, conforme evidencia o verso 6 e 7. Vimos também que Deus usa o apóstolo Paulo para nos ensinar a interdependência dos ministérios na igreja, conforme está lavrado no verso 8. A diversidade de ministérios, mas unidade de propósitos. O plantar e o regar são tarefas vitais e cada uma depende da outra. E por fim, Deus usa apóstolo Paulo para nos ensinar que não há espaço para vaidades pessoais no ministério da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A grande ênfase de Paulo é sobre Deus e não sobre o homem. Quando a igreja começa a colocar o seu foco, suas luzes, seus holofotes no homem, demonstra imaturidade espiritual. Que Deus te abençoe, ministrando dentro do seu coração, de forma prática, essa palavra. Oremos. Ó Deus amado, Pai bendito, nós te agradecemos pela leitura e exposição da Sagrada Escritura. Deus, que a tua palavra bendita de consequências eternas possa falar ao coração de cada um de nós que a ouvimos nesse momento, de forma que, com a ajuda e graça do Senhor, ela venha a ser por nós colocada em prática e o nome do Senhor em nossas vidas ser glorificado. Essa é a nossa oração, agradecidos, em nome daquele que nos salvou e é Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.